A paz do Senhor a todos os irmãos. Quero convidar você a estarmos abrindo a nossa Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 14, a partir do verso 11. Sei que o Senhor quer falar grandemente ao meu coração e ao seu coração, então eu quero te convidar a estarmos tendo esse momento para buscarmos a presença do Senhor, porque não há nada melhor na nossa vida do que a presença de Deus em nós. Estarmos diante do Senhor, buscarmos a sua face, o Espírito Santo do Senhor habitar em nós para nos dar sabedoria e discernimento e nos mostrar o caminho que temos que seguir. E eu quero te convidar nesse dia, ao qual nós começamos hoje, um devocional para ouvirmos o que o Senhor tem para nós. E convido você que no primeiro momento do seu dia, ao se levantar, você deseje buscar o Senhor, que arda no seu coração uma grande dependência de Deus e que você não consiga fazer nada na sua vida que não seja primeiramente buscar a face do Senhor. E a palavra que o Senhor me deu foi Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 11, que diz assim: E disseram a Moisés: Não haviam sepulcros no Egito para nos tirarem de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso? Que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que é melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Essa palavra aqui, ela vem nos exortar. Ela vem falar conosco e mostrar, segundo que aquele povo que o Senhor diz que é o povo de Deus que estava como escravo, né, no Egito há 400 anos. E o Senhor, pela oração de muitas pessoas que não aguentavam mais viver naquela prisão, serem aprisionados pelos egípcios, né, serem açoitados, serem humilhados, serem maltratados. E o grande clamor daquele povo se levantou, o Senhor ouviu, e o Senhor se levantou para arrancar aquele povo de lá. E muitas das vezes, o Senhor, ele se levanta para nos ajudar. Ele se levanta para nos mostrar e arrancar de prisões, arrancarmos de escravatura que nós vivemos, que às vezes a gente nem entende. Mas a gente tem clamado tanto, né? Como aquele povo clamava, pedia: Senhor, nos arranque daqui, nós não aguentamos mais. Né? Quantas orações você não já fez? Senhor, me arranca dessa prisão, me arranca desse vício, me arranca dessa luta que eu estou passando. O Senhor vai lá, se levanta e arranca você de lá. E como foi com esse povo, né? Todas as maravilhas que aquele povo viu, porque aquele povo, ele não foi só o faraó, não foi só os egípcios que viram as maravilhas de Deus. Os hebreus também viram. Aquele povo viu o que o Senhor fez, as pragas que o Senhor mandava, e as pragas não chegavam até eles. O Senhor mostrava a Faraó quem era Deus e mostrava também para aquele povo quem era ele, mas parece que as pessoas não entendiam. Sabe por quê? Porque, desculpa, como aquele povo lá de Israel, eu e você somos assim. Deus tem feito, Deus tem mostrado maravilhas, Deus tem nos tirado de grandes desertos, de grandes prisões, tem tirado arrancado nós de coisas que têm nos ferido, nos maltratado, nos achocalhados, né? Nos batido, nos humilhados. Mas você sabe o que aquele povo fez, como eu e você fazemos? Na primeira luta quer voltar. Quer voltar para o Egito.
A palavra do Senhor diz mais adiante que eles diziam assim: é melhor eu voltar para o Egito, porque lá tem alho e cebola. Será que nós estamos muito diferentes deles? Não estamos não, irmãos. Não estamos não, sabe por quê? Porque na primeira luta, na primeira dificuldade, na primeira afronta, no primeiro sacrifício que você precisa fazer, você murmura. Esse povo, quando atravessou o Mar Vermelho, né, e outra maravilha que o Senhor fez, diante dos olhos deles, o Senhor abriu o Mar Vermelho, eles passaram a pé seco, né, Deus mostrando cada vez mais maravilhas para aquele povo. E você sabe o que eles faziam? Reclamavam. Era para aquele povo ficar 40 dias no deserto. Sabe quanto tempo que eles ficaram? 40 anos. E às vezes, eu e você estamos passando pela mesma situação. Ao invés de nós estarmos seguindo em passos retos, como o Senhor nos mostrou, nos guiou, nós estamos fazendo volta no deserto. Deserto não é morada. Deserto é passagem. Mas você e eu, às vezes, por murmurar, por reclamar, por não entender as maravilhas que Deus tem feito, queremos voltar para o Egito. Ah, mas eu não estou entendendo que Egito é, não sabe? Voltar para as velhas práticas, voltar para os velhos vícios. Como eu já vi pessoas falando, ah, é melhor voltar para o mundo. Porque lá eu posso beber, eu posso fumar. É assim, irmãos, é assim que o povo está. É assim que as pessoas têm feito. E às vezes a gente lê, né, uma passagem da Bíblia, porque aqui eu li só um trecho, mas lá para frente, irmãos, tem muito mais murmuração. O Senhor mandava maná, maná era comida, todos os dias, nada faltava. A Bíblia diz que as sandálias e as roupas não se desgastavam. Você já parou para pensar nisso? As roupas não se desgastaram. Os calçados que ele andaram por 40 anos não se desgastaram. Estava frio, o Senhor mandava uma coluna de fogo. Fazia calor, o Senhor mandava uma coluna para que fizesse sombra. Aí Deus providenciando tudo. Aí está o povo reclamando. Se levantando contra Moisés, querendo levantar outra pessoa no lugar de Moisés, porque não acreditavam que ele era um servo do Senhor, levantado por Deus. Aí a gente fala assim, que absurdo, né? Não, irmãos, continuamos fazendo a mesma coisa. Quero te fazer uma pergunta. Você acha que na atualidade que estamos vivendo, se Jesus viesse hoje, você acha que o povo escolhia Barrabás ou Jesus? Não vem de hipocrisia, escolheria Barrabás. O povo está do mesmo jeito do passado. Porque a mente não muda, os costumes não mudam, e as vontades também não mudam. Para viver para Cristo é algo bem diferente. Você tem que largar as velhas práticas. E você sabe como que você vai olhar para o seu passado? Apenas por algum testemunho que você dará do que Deus fez. Não para que você deseje voltar para o passado. Você já ouviu uma pessoa falar assim, ó, ai, naquela época eu era feliz e não sabia. Mentira! Você é feliz hoje. Todos os dias são dias para nós sermos felizes. Esses dias eu estava vendo uma mulher falando, ela criticando, né, que ela tinha que trabalhar e que as pessoas falavam com ela, você tem que agradecer a Deus. E ela falava, agradecer o quê? Hipócrita! Porque você tem que agradecer pelo simples fato que você está respirando. Porque o ar que você tem, você não paga. O fôlego de vida que você tem, você não paga. Os seus órgãos estarem funcionando, você não paga. É tudo involuntário. Você sabia que você não tem uma chave para falar com o seu coração? Ó, agora dá uma pausazinha aí e depois você volta a funcionar? Não tem. Tudo é sobre o controle do que te fez. E quem te fez foi Deus. Às vezes você hoje não pode não conhecer Jesus. Mas você é criatura de Deus. Ah, mas eu não acredito em Deus.
Acredita. Porque a pessoa só não pode acreditar em algo que não existe. Se você acredita, ele existe. Então vamos começar a abrir os nossos olhos. A oração que você deve fazer todos os dias é pedir ao Senhor: Senhor, arranca as escamas dos meus olhos. Me dê um coração grato. Porque esse povo, irmãos, eles eram ingratos. E às vezes, assim como eu e você. Às vezes, nós pedimos tanto para Deus, né? Ah, Senhor, eu quero isso. Senhor, me abençoa naquilo. Senhor, como eu quero isso. Amém. Glória a Deus. Amém que você está pedindo ao Pai que vai te dar. E se Ele não te der, é porque Ele sabe o que é melhor para você. Mas não agradece pelo que você tem. Você não é grata pelo que Deus já te deu. Às vezes, nós queremos um carro tão de luxo, né? Um carro, olha esse carrão, meu sonho é ter esse carrão. Você já agradeceu por você ter suas pernas para você andar? Você já agradeceu por você ter condições de ter uma bicicleta? Você já agradeceu a Deus pelo carro, às vezes, mais antigo que você tem? Não tem, irmãos. Você não agradece. E nós somos assim. Eu vou contar um testemunho meu, que eu gosto muito de falar de mim, das coisas que eu já vivi. Uma vez eu tinha uma moto, irmãos, a moto só vivia dando defeito. Ela ficava mais na oficina do que comigo. E defeito. E detalhe, nunca encontrava o defeito. Nunca encontrava o defeito. E como que eu gastei dinheiro naquela moto? Um belo dia, eu indo para o trabalho na moto, a moto parou de funcionar. Eu comecei a reclamar. Falei, essa moto, murmurar, reclamar mesmo. Senhor, essa moto, não sei para que eu tenho essa moto toda hora dá defeito e tal. Passou um carro. Eu olhei para aquele carro e falei assim, ai, Senhor, eu queria tanto um carro. Irmãos, na mesma hora, Deus falou comigo, você quer carro? Você não é grata nem pela moto que eu te dei, você vai ter que querer carro como? E é assim que acontece, irmãos. Irmãos, a partir daquele momento eu falei, Senhor, eu te agradeço, até pelas vezes que a moto dá defeito. Irmãos, a partir daquele momento, levei numa outra oficina, o defeito foi descoberto e nunca mais a moto deu defeito. Ser grato, ter gratidão pelo que Deus já te deu. Mas não, você continua reclamando. Reclama do marido, reclama do filho, reclama do trabalho. Irmãos, tudo que está ruim a gente tem que mudar. E às vezes a mudança vem de nós. Será que se esse povo parasse de murmurar, muitos irmãos, se eu não me engano, a Bíblia diz que 23 mil morreram. Sabe por quê? De tanto que reclamavam. Reclamaram, foram contra Moisés, quiseram tomar o lugar de Moisés. Povo murmurador, povo que reclama, povo que quer tomar a frente do que Deus não te deu à frente. Seja submisso às coisas que Deus te deu. E outra coisa, se seu marido não está muito legal, porque meu marido é assim. E por que você não muda? A mudança, irmãos, às vezes precisa ver. Mas porque você não conhece meu marido. Às vezes eu não conheço, mas também às vezes eu não conheço você. Irmãos, é muito fácil falar do outro. É muito fácil. Mas e você? Será que você não é a reclamona? Porque a Bíblia diz que a mulher rixosa, aquela mulher que fala demais, que reclama demais, que fala de tudo, ela é pior do que uma goteira. E eu já conheci mulheres assim. Que tudo ela reclamava. Tudo ela reclamava. Se chovia, ela reclamava. Se fazia sol, ela reclamava. Se o marido comprasse um bolo, ela reclamava. Se o marido não comprasse, ela reclamava. Tudo ela reclamava. Será que a sua bênção, o propósito, o que Deus tem para a sua vida não chegou? Não foi porque você reclama demais? E esse povo, irmãos, aqui na palavra, em Êxodo, a partir do capítulo 14, do 11 ao 12, diz isso. Isso foi só o início, tá? Aqui, essa parte aqui, é quando eles chegaram no deserto e Faraó vinha atrás. Ali eles já se desesperaram. Eles acharam que Deus ia
deixar eles morrerem ali. E eles falaram, não era melhor nós termos morrido no Egito, trouxeram nós para cá para quê? E é assim comigo e com você. Às vezes uma coisinha pequena que está acontecendo, acabou. Não sei para que Deus fez isso. Não sei, e bota a culpa em Deus. Por que você não começa a buscar, a descansar no Senhor? E a falar, Senhor, se o Senhor me trouxe até aqui, é porque o Senhor tem um propósito. E eu sei que o Senhor não vai me deixar morrer aqui. É assim. Mas sabe o que falta? Fé, gratidão, conhecer o Senhor. Porque quando você conhece quem é Deus, quando você anda em intimidade com Deus, você não murmura mais. Porque quando você vai pensar em abrir a boca para murmurar, o Espírito Santo fala com você, opa, lembra do que eu já te fiz. Você começa a lembrar, você fala, perdão, Senhor, eu não vou murmurar. Porque murmurar, irmãos, é uma questão de decisão, tá? Ah, mas porque tem hora que eu não aguento. Aguenta. Você não é diferente de mim. Eu murmurava demais, irmãos. Como que eu murmurava? Ah, porque tudo tá difícil. E por que Deus deixou acontecer isso? E por que Deus deixou acontecer isso? Porque ele havia um propósito naquela situação ali para me tratar. E às vezes, o que você está passando é uma situação que Deus quer te tratar. Ah, mas Viviane, eu vou falar para você, que luta, hein? É luta. Você sabe por que a luta não cessou? Porque você ainda não entendeu que essa luta é para te tratar. Quando você colocar na brecha e falar, Senhor, aonde precisa ser tratado? Eu quero ser tratado porque eu quero sair desse deserto. Simples. Ah, não é simples? Não é simples, sim. Mas você sabe por que você não fala isso? Porque o seu orgulho não deixa. Porque o seu eu mata o seu eu. Porque quando nós entregamos a vida para Cristo, não sou mais eu. É Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em mim, a minha carne não pode falar mais. Açoita ela. Bate nela. Manda ela calar a boca. Carne, você não manda mais aqui não. É assim. Ah, é muito fácil falar. Não, eu estou falando por experiência própria. Por experiência própria. Então, entenda que o coração grato, ele abre portas, ele tira-nos do deserto, mas o coração ingrato, porque, irmãos, aquele povo, eles viviam como escravo há mais de 400 anos. Olha que bênção. Ai, estou livre. Eles eram livres. Eles eram libertos. Eles não iam ser mais açoitados. Eles não iam ser mais humilhados. Mas o primeiro problema que eles achavam que era um problema, eles murmuravam. Eles reclamaram, eles quiseram voltar para lá. E quantas pessoas têm olhado para trás e voltado para o Egito? Então, que neste dia você decida a ter um coração grato. Você decida a buscar a presença do Senhor na sua vida. Que você lance sobre o Senhor todas as suas lutas, todas as suas dores, todos os seus traumas e todas as suas dificuldades. Fala diante de Deus, Senhor, eu não consigo ter um coração grato, me ensina. Para de querer resolver as coisas com a força do seu braço, porque você não vai conseguir. Há coisas, irmãos, que nós precisamos tomar a decisão e pedir que Deus nos ajude, porque sozinha nós não vamos conseguir. Então, decida. Tome essa decisão, tome isso para a sua vida. Senhor, eu quero ter um espírito grato. Eu quero ter um coração grato. Eu quero matar a minha carne. Me ajuda, porque nessa situação aqui eu não consigo. Mas peça ao Senhor, porque Ele vai te ajudar. Ele vai te moldar, Ele vai te tratar. E se você está passando por uma luta, por uma dificuldade, que você não consegue sair, apresente-se diante do Senhor, sem máscara. Fala diante do Senhor, a luta está assim, assim, assim. E a maneira que eu estou olhando para o Egito, eu estou olhando para trás e eu não quero. Eu quero continuar a andar e caminhar em linha reta como o Senhor quer para a minha vida. Porque eu quero pisar
e tomar posse da terra que o Senhor tem para a minha vida. Irmãos, todos nós aqui temos um propósito. Todos nós aqui temos uma missão. E às vezes a sua missão está sendo ficando para trás, está ficando esquecida, porque ao invés de você estar olhando para Cristo, para o que Deus tem para você, você está olhando para as lutas, para o deserto, para a dificuldade. E apresente-se diante de Deus e fala, Senhor, para que esse deserto? Não é o porquê, irmãos, porque Deus não deve obediência a gente para nada. Mas pergunta a Ele, Senhor, para quê? Porque quando nós perguntamos o para quê, o Senhor começa a nos falar e a nos moldar e a dizer aonde precisa ser mudado. Amém? Que o Senhor tenha falado com você nesta manhã, que o Senhor tenha falado com você grandemente, que o Espírito Santo incomode você o que precisa ser mudado para que você viva de maneira plena, livre e liberta de tudo que te aprisiona. Amém? Eu quero convidar você para estarmos orando agora, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, apresentamos diante do Senhor, Pai, essa palavra, uma palavra de exortação. E agradecemos a Ti, Pai, porque cremos que se o Senhor nos deu essa palavra, porque o Senhor quer nos moldar para os planos e os propósitos que o Senhor tem em nossas vidas. Então, Pai, queremos nos colocar na brecha, de dizer ao Senhor, eis-nos aqui. Dê-nos um espírito de gratidão, um espírito de agradecimento de tudo que o Senhor tem feito, em meio às lutas e às dificuldades, o Senhor tem provido, tem nos guiado, nos cuidado de nós, Pai. Nós te agradecemos. Fala, Pai, aos nossos irmãos que vão ouvir essa palavra neste dia, que enraize no coração deles e que eles desejem a mudar, a viver os teus planos, os teus propósitos e, primeiramente, buscar a tua face, buscar a tua presença na vida deles, porque não há nada melhor do que buscar a tua face, ter intimidade e estar diante da tua presença. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém. E glória a Deus. Deus te abençoe. Amanhã estaremos aqui em mais um devocional. Espero que Deus fale com você e que você deseje essa mudança, porque eu posso te garantir que você vai se sentir mais leve,